Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu estou passando aqui com esse vídeo para vocês, para contar um pouco sobre a minha história de vida, sobre a minha jornada, como passei a empreender na área da beleza. E eu vou começar me apresentando. Meu nome é Camila, eu tenho 34 anos, eu sou mãe, esposa, dona de casa, sou proprietária do estúdio Camila Souza e idealizadora de um grupo de mulheres borboletas. Depois eu faço um vídeo para falar melhor sobre esse grupo para vocês, creio que vocês vão gostar bastante. Como eu havia dito, né, nas minhas redes sociais, sempre digo que passei a empreender através de uma dor, e eu achei que esse mês de janeiro é um mês propício para falar sobre esse assunto, porque o mês de janeiro é o mês de janeiro branco, é a conscientização sobre a saúde mental. E esse assunto, para mim, eu acho que ele é de extrema importância para nós, para o mundo, para todas as pessoas, né? Precisam falar, precisa ser conscientizado sobre esse assunto, porque hoje em dia o que a gente mais vê são problemas emocionais, né? E esses problemas, eles às vezes, eles estão ali escondidos. Muitas das vezes a pessoa tá ali conversando com a outra, mas ela está com conflito interno. A outra nem percebe que ela está tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. E no cotidiano é o que a gente mais vê. Eu sou prova viva, eu tive transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e foi devido a uma dor. E foi através dessa dor que eu passei a empreender, que hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha história para vocês. Na verdade, desde criança, eu já tinha esse dom, o dom de ser cabeleireira. Porém, na fase da adolescência, a gente ainda não sabe muito bem o que a gente quer, nós estamos numa fase de descoberta, e aí eu não enxergava isso. Porém, eu já fazia escova no cabelo da minha prima, e a escova ficava perfeita. Hoje eu paro para pensar, eu lembro, né, de quando isso acontecia, e eu vejo, eu falo, poxa vida, né? Eu já tinha esse dom desde da minha adolescência, né? Então é isso, esse é o meu chamado, esse é o meu dom, e é a profissão que eu tanto amo, né? E assim, quando foi em 2014, eu senti um desejo no coração de me tornar empreendedora na área da beleza. Foi quando eu me inscrevi no curso da Embeleze, um curso de cabeleireiro, né? Um curso profissionalizante. Só que assim, eu estava fazendo o curso e durante esse período eu passei por um problema familiar. Eu passei por uma separação, né? Eu me separei, eu e meu esposo, nós nos separamos, e foi uma fase muito difícil para mim. É uma fase que eu tive que enfrentar muitos desafios, e foi uma fase bem complicada, mexeu muito com o meu emocional. Por isso que eu achei interessante trazer aqui para vocês nesse mês, né? Conscientizá-los. E esse sonho de me tornar cabeleireira, eu tive que deixar guardado por um tempo na minha gaveta, porque eu falo que ali não era o momento, né? Hoje eu entendo muitas coisas, no momento eu não entendia nada, eu achava que era o meu fim. Enfim, em 2014, como eu disse, me separei, fazia o curso, né? Que era a área que eu falava, é essa que eu quero, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer para minha vida, tal. E eu não tinha forças para focar na minha área profissional, porque eu estava abalada psicologicamente. Não é fácil. Quando a gente se separa, a gente passa por um luto. O luto não é só quando a gente perde alguém, né? Quando alguém morre. Não, não é isso. Nós temos as fases do luto também, quando a gente precisa se distanciar de alguém que a gente ama. E foi muito difícil para mim esse momento. E eu já tinha a minha filha Giovana, né, que hoje ela está com 18 anos, e o meu filho Enzo, que hoje está com 11. E ele era novinho. E aí eu pensava, eu separada, né? Nunca gostei de depender de ninguém. E eu tinha acabado de sair de um emprego que abriu falência, né? Que eu trabalhava em loja de roupas, né? Até na José Paulino. E essa loja abriu falência. Eu acabei, como não estava bem complicado, antes de que abrisse falência, eu já tinha pedido minhas contas, né? E aí eu tava procurando esse ramo, né? Da área da beleza. Foi quando eu comecei o curso e tal. E aí eu falei, não, não dá.
para eu esperar retorno desse curso, né? Porque assim, eu ainda estava fazendo o curso. Como que eu ia começar a atender as clientes, começar a fazer cabelo, se eu nunca tinha praticado? Eu estava ainda me aperfeiçoando, estava fazendo o curso, procurando saber mais sobre, né? Porque na verdade, gente, não é apenas você fazer um curso e já começar a efetuar o trabalho. Tem toda uma história por trás de tudo isso, né? Porque cabelo, a gente vai mexer com a autoestima da pessoa, né? E qualquer coisa que a gente fizer de errado é bem complicado. Então eu tinha esse medo, essa insegurança, tava fazendo uma transição de carreira, passei por uma situação de separação e aí eu me vi perdida, me vi sem saber o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Eu não tenho força. Eu tenho os meus filhos que precisam de mim, que dependem de mim e eu estou fraca. Enfim. Aí eu pensei, eu preciso procurar um emprego, né? Registrada, né? Que eu tivesse estabilidade e que eu tivesse um retorno rápido, porque não dava pra eu abrir um salão sem ao menos ter noção. Tinha muitas coisas que precisava comprar, né? Inclusive meu marido, né, que a gente tinha se separado, era ex-marido, né? Ele comprou um lavatório, uma cadeira, uma bancada, tudo lindinho, sabe? E aí, só que isso não é o suficiente, porque eu precisava ter uma experiência, eu precisava ter uma vivência. Como que eu ia adquirir clientes se eu não tinha, ninguém sabia, ninguém me via como cabeleireira, né? Eu não tinha ainda, não tinha aquela experiência e eu tinha aquela insegurança e com razão, né? Porque nunca tinha feito os procedimentos para ter a certeza daquilo que eu estava fazendo, não tinha aquela segurança. E uma amiga minha, que eu sou extremamente grata pela vida dela, por ela me deu total força na hora que eu mais precisei. Ela largava os filhos, largava o marido para estar comigo, me dando força, estava ali do meu lado na hora que eu mais precisei, no momento que eu mais precisei dela. E aí ela trabalhava nessa multinacional e eu falei pra ela, você poderia ver pra mim, né? Ela sabia de toda a minha situação, eu preciso muito trabalhar, eu preciso de um emprego imediato, né? Porque eu tenho os meus filhos, tinha aluguel pra pagar, e eu falava, como que eu vou fazer, né? Não tem como. E aí ela me ajudou. E moral da história, gente, eu precisava entrar nessa empresa, só que eu tava perdida, tantas emoções, tantas coisas, né? Precisei deixar o curso de lado, deixar esse sonho de me tornar cabeleireira de lado e foquei em entrar na empresa. E aí vieram os desafios, né? Porque para entrar na empresa eu tinha que fazer várias provas, e isso entrava contas. Eu sempre amei a matemática, porém, eu vivia em função de uma outra pessoa. Eu acabei esquecendo de que eu existia para viver a vida daquela pessoa. Eu vivia em função dela. Ele era tudo para mim, era o centro da minha vida e ele falava bem assim para mim: se você não se amar, como que você vai amar o próximo? Como que você vai me amar se você ao menos se ama? Você não tem amor próprio. Pra gente amar alguém, a gente precisa primeiro ter o amor próprio, a gente nos amar primeiro para depois a gente amar o próximo. E eu olhava para ele assim, eu falava: nossa, como que ele pode ser assim, né? Tão grosseiro. Eu falava, eu amo tanto ele fala pra mim que eu tenho que me amar, né? Aí eu ficava tão focada nele que aí eu não tenho vergonha de dizer não, que eu tinha esquecido tudo que eu tinha aprendido lá na fase que eu estudava, né? E eu não conseguia focar naquilo. Eu falava, meu Deus, eu não sei fazer essas contas, eu tava tão perdida. E eu vivia desesperada, só pensando no outro, esquecia. Aí eu falei, meu Deus, aí foi quando deu um estalo assim na minha cabeça. Eu falei, realmente, eu preciso desse emprego, eu preciso me empenhar, eu preciso lembrar quem eu sou, do que eu gosto, né? De onde eu vim, as minhas origens, o que eu fazia, o que eu estudei. E aí, ali, durante eu fazendo treinando aquelas contas, né? Que exigia muito isso, né? As contas, né? Durante o trabalho eu mexi muito com contas. Então, ali eu fui lembrando da minha infância, eu fui lembrando da fase que eu estudava, eu fui lembrando de quem era a Camila, do que a Camila gostava. E ali foi
um autoconhecimento. Desculpa, eu precisei passar por uma fase ruim pra eu acordar pra vida, pra ver que a pessoa mais importante da minha vida era eu. E eu estava precisando de ajuda. E consegui entrar na empresa, graças primeiramente a Deus, segundo a minha amiga que me deu total apoio e ao meu esforço, né? Que eu não deixei me abalar. Eu não deixei que tudo aquilo que estava acontecendo comigo fosse o fim, né? Que aquilo me abatesse, que me deixasse ali paralisada. Não, muito pelo contrário, foi onde eu encontrei forças e ali me ajudou a ressignificar, a olhar mais pra mim, meu auto-amor, olhar quem eu era, do que eu gostava. E aí eu passei a trabalhar nessa empresa, nessa multinacional, consegui entrar, eu entrei com o cargo de auxiliar administrativa, e nisso eu fiquei um tempo. Depois de um ano eu subi de cargo, porque eles falavam que se eu tirasse a minha habilitação, se eu me esforçasse, eu conseguiria subir de cargo, e isso eu fiz. Isso foi em 2015. Eu entrei em 2015, na verdade. Em 2016 eu já tinha subido de cargo, já tinha tirado a minha habilitação e já estava exercendo a função na rua. Que o meu trabalho era o quê? A minha função era o quê? Era auxiliar as vendedoras antigas, né? Ajudar a aumentar a venda, né? Ajudar no controle financeiro do que entrava de produto, do que saía, fazer o controle financeiro para que ela pagasse a empresa e para que ela também tirasse o lucro. Eu recrutava novas comerciantes e eu treinava essas novas comerciantes e também fazia entrega para essas comerciantes, né? E durante esse período eu me esforcei bastante, eu amava o que eu fazia. Só que assim, teve um momento que eu passei por uma situação muito difícil durante uma das entregas que eu estava fazendo com uma supervisora minha. Eu sofri um assalto, eu e ela. E aí, eu simplesmente, no momento do assalto, joguei a chave, entreguei pra eles. Eles queriam me colocar dentro do carro para eu dirigir para eles. E eu falei que não, leva o carro, né? Joguei a chave e eles quase não, eles desesperados, eram os meninos muito novos, né? E meu desespero era esse, né? Porque deles atirarem, enfim, eu consegui me sair ali daquela situação, me senti perdida. E depois, logo daquele acontecido, nós fomos para a delegacia, ficamos horas naquela delegacia, fazendo BO, e aquilo para mim foi tão desgastante, sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu deixei minha família em casa, os meus filhos, né, meu marido, vim trabalhar para ajudar meu esposo, para dar o sustento dos meus filhos, e aí essas pessoas tá aí solta na rua fazendo maldade, né? Atrapalhando a nossa vida, causando muito medo, muito pânico, que aquele momento a sensação era de impotência, sabe? Eu pensava, aí, né, saí daquela delegacia, fui pra casa com muito medo, tinha medo de andar na rua, tal, enfim. Cheguei em casa, minha família tava ali pra me apoiar, super preocupados, tal. E aí eu pensei, eu voltei pra casa, só agradeci a Deus, porém com o meu psicológico muito abalado. Mexeu muito com o meu emocional. Mas eu tinha uma família, eu tinha filhos, tinha meu esposo que precisava da minha ajuda, porque eu sempre fui uma mulher que sempre... E assim, só para vocês entenderem, assim que eu entrei na empresa, logo eu e meu esposo, que nós havíamos nos separado, né? Em 2014, a gente já tinha voltado, já tava se encaixando, já tava junto de novo. E aí a gente batalhava juntos, né, pra sustentar a nossa família. Nós havíamos comprado um terreno em Caieiras, tinha acabado de comprar, e eu pensava também, a gente precisava pagar aquele terreno, né? Enfim, foram turbilhões de emoções e foi o que me deu força para continuar naquela empresa. Continuei trabalhando, morrendo de medo, foram dias de muita aflição, de ver colegas meus de trabalho sendo colocado dentro do carro, cheio de homens armados, amigas minhas chegar desesperada, colegas meus de trabalho falando que colocaram dentro do carro, rodaram com eles, fizeram descer escadão de olhos vendados. Então, todo dia eu ouvia um colega meu de trabalho relatando, chegando desesperado, e aquilo só me causava mais aflição, aquilo me doía, aquilo me desesperava. Eu falava, Senhor, eu preciso do meu emprego, só que eu também preciso voltar para minha casa. Eu falava, e se um dia chegar a acontecer, eu não consegui chegar, não consegui voltar para casa, eu falava, meu Deus, eu não aguentava mais. Era uma pressão psicológica tão grande que eu já não aguentava mais.
Enfim, exatamente 1 ano e 1 mês depois que eu sofri esse assalto na rua, fazendo as entregas, eu sofri um outro. E sempre eu estava com uma supervisora. Graças a Deus eu nunca estava sozinha. Nós estávamos fazendo uma entrega, paramos na casa da comerciante, estávamos na garagem dela descarregando a mercadoria para ela, quando chegou 2 indivíduos novamente e nos assaltou. Ele apalpou, porque o meu celular sempre eu deixei no silencioso, sempre na minha cintura, estava de sobretudo, porque naquele dia estava muito frio, mas eles pegaram, levaram bolsa, levaram as nossas coisas, a aliança da minha supervisora, levaram a minha bolsa, né? E pegou o meu celular que estava na minha cintura. Outra vez, outro desespero, e chegou apavorando, com arma, apontando arma pra gente, entrando na casa da comerciante, enfim. Outra vez, saí de lá com uma sensação de impotência novamente, só que esse dia foi o fim pra mim, porque eu pensei mais uma vez, hoje mais uma vez eu agradeço a Deus, tô viva, voltei pra casa novamente, fui pra delegacia, ficamos horas, foram canseira, né, porque lá a gente tem que esperar, porque não é só o nosso caso, tem muitos outros, né, porque hoje em dia tá tão feia a situação, sempre foi, mas hoje em dia eu acho que tá muito pior. E aí foi aquele momento de canseira, de reflexão. E aí eu voltei para casa, agradeci a Deus, né, por estar viva, por ter voltado para casa, para minha família. E o que vinha na minha cabeça era o quê? O celular meu marido tinha me dado. Falei, nossa, um celular que ele se esforçou para me dar. Eu tinha tanto amor, porque foi ele que me deu com o esforço dele. Não era nada, né? Que o mais importante foi a minha vida, né? Eu agradeci a Deus pela minha vida, por ter conseguido voltar para casa. E ficou aquela pergunta de novo: e se um dia você não voltar? E se um dia você sair para trabalhar e você não voltar? E ficava aquela pergunta, aquilo ficava na minha mente. E aí chegou uma hora que eu surtei. Eu não consegui mais trabalhar, eu não tive força, eu não tive coragem, eu não conseguia ir mais para aquela empresa, eu não conseguia dirigir aquele carro, eu não conseguia fazer entrega, não conseguia nada relacionado ao meu trabalho eu conseguia. Eu tive uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, precisei passar por psiquiatra, tomava 3 tipos de calmante por dia, não saía na rua sozinha, ficava dentro de casa desesperada e achei que ali era o meu fim, eu não aguentava mais isso, sempre o meu marido do meu lado, me apoiando, os meus filhos, minha mãe, meu padrasto, minha irmã, todos me apoiando bastante. Foi o que me deu força. E em nenhum desses momentos tão difíceis assim que eu tava passando, eu dentro de casa, meu marido ficou desempregado, ele saiu da empresa que ele estava trabalhando, eu tava recebendo pelo INSS e ali já havia cessado, eu precisava voltar para a empresa. E eu não tinha condições psicológicas para entrar. Precisei entrar com uma rescisão indireta, né? Fui atrás de uma advogada, né, para conseguir pedir a minha demissão, porque afinal foram 5 anos, eu também não podia perder assim e tal, enfim. E aí tava meu esposo desempregado e eu parando já de receber pelo INSS. Só que assim, aí me deu um estalo, eu falei assim, eu vou voltar a fazer um curso na área da beleza. E eu creio que foi Deus, né, que me fez relembrar daquele sonho que ficou na gaveta lá atrás, né. E aí eu voltei, eu conversei com meu esposo, na verdade, e ele falou, eu apoio, né, tá certa, né, é o seu sonho, é o que você quer, eu te apoio e tal. E aí ele foi comigo, nós fizemos a minha inscrição novamente na área da beleza. Foquei em concluir os meus cursos, né, me profissionalizar, né, e me inscrevi nesse curso. E aí o meu esposo me levava e me buscava nesse curso. Eu passava o dia inteiro. Eu foquei assim, literalmente, eu me entreguei para minha área profissional. Eu falei, agora é onde eu vou ganhar forças. Eu não posso mais ficar focada nisso, nesse medo. Eu ficar em cima de uma cama ou dentro de casa, minha família ali vendo aquele meu desespero, isso não era pra mim, aquela não era a Camila. Eu sempre fui uma pessoa que nunca parei pra nada, sempre fui uma pessoa extremamente alegre, forte, sem preguiça. E ali eu me via naquela situação, eu falei, não, essa não é a Camila. Não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero que meus filhos me vejam assim como uma fraca. Apesar das vezes a gente não tô dizendo que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, não. Nós temos os nossos conflitos internos. Então, mas assim, a gente não pode se entregar.
Então, foi através dessa dor, de tudo isso que eu passei, que eu levantei mais forte ainda. E moral da história, gente, eu fiquei desesperada, nós vamos passar fome, passar necessidade, isso nunca aconteceu, graças a Deus. Deus nunca desamparou. E o meu marido, ele ficou desempregado, hoje eu entendo por quê. Eu vejo o sobrenatural de Deus na minha vida. Deus, ele tem agido assim, sabe? E eu senti no coração que eu precisava falar pra vocês. Esse é o meu testemunho vivo, é o que eu vivi e eu vivo hoje. Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que eu seja quem eu sou hoje. Para eu me tornar, para que eu tenha me tornado quem eu me tornei hoje. E ele não permite que caia uma folha sequer, né? Sem a permissão dele. Então, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E eu quero dizer para vocês que não reclamem, não murmurem. Eu fiz isso. Eu já fui essa pessoa. Não vou dizer que eu sou perfeita, porque eu não sou. Eu já fui essa pessoa, né? De reclamar, de questionar. E quando, na verdade, para tudo tem um porquê. Deus permitiu que acontecesse aquilo para minha evolução, tanto profissional, espiritual, para minha família, para eu me tornar uma pessoa melhor. E o meu esposo, ele ficou desempregado para ele me acompanhar e para ele me dar força. Como eu havia dito para vocês, eu tive uma síndrome do pânico e um transtorno de ansiedade. Eu vivia dopada, eu vivia cheia de medicamentos. E eu não conseguia sair da minha casa sozinha, eu não conseguia usar bolsa para sair na rua, com medo. E o meu marido ficou em casa, desempregado, justamente para isso, para me levar para os cursos, porque se eu não tivesse força, se eu não tivesse ele para me apoiar, eu não teria concluído os meus cursos, eu não teria montado meu salão. Foi daí que surgiu a minha profissão na área da beleza. Foi assim que eu me tornei empreendedora na área da beleza. Olha quantos desafios eu precisei enfrentar. Lá em 2014, eu iniciei o meu curso e eu não pude concluir porque eu e meu esposo nos separamos. Eu tive um problema emocional lá atrás. Eu não conseguia, eu não tinha força, eu não me amava, eu vivia em função de uma pessoa. E aí Deus permitiu que aquela separação acontecesse para que eu olhasse para mim, para que eu tivesse o meu amor próprio, para que eu me libertasse daquilo, né? Que era aquele apego emocional. Muitas vezes a gente vive focada tanto naquela pessoa que a gente esquece de quem nós somos, a gente esquece da pessoa mais importante para nós, que somos nós mesmos. Então, Deus permitiu que aquela separação acontecesse para nos fortalecer mais ainda e para eu ver quem eu era, que a pessoa mais importante era eu. E usou o meu marido para falar comigo, só que no momento eu não entendia. Eu falava que ele era louco. Como que ele fala isso comigo, tal? Depois eu entendi o porquê. Ele permitiu aquele roubo, aqueles assaltos, para que eu voltasse a sonhar de novo e para que, ao invés de eu deixar o meu sonho engavetado lá, para que eu voltasse com ele à tona de novo, para que eu fosse me aperfeiçoar, para que eu fizesse o meu curso e eu voltasse para minha família, porque na verdade muitas das vezes a gente trabalha fora, a gente se sacrifica, não que isso seja errado, gente, não, é cada um, cada um. Para mim, foi a forma que eu achei melhor de me aproximar dos meus filhos, do meu marido, da minha família, de mim. Então, eu passei a empreender através de uma dor, sim. E foi essa dor que me fortaleceu, foi essa dor que me fez forte mais ainda do que o que eu já era. E ao invés de eu ficar me lamentando, murmurando, muito pelo contrário, eu fui procurar melhoria para mim. E através do meu bem-estar foi que a minha família ficou bem. Porque se eu continuasse chorando, murmurando, não queria trabalhar, pensando somente naquele roubo, naquele assalto, eu ia ficar louca. Eu ia me atrofiar cada vez mais. E a minha família precisava muito, precisa de mim, forte. Pra gente cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Isso é nítido. E então, hoje eu entendo porque o meu marido ficou desempregado também para ele me dar apoio, porque sem ele eu não iria conseguir, eu não ia ter força, porque eu ia pensar o quê? Ah, eu não consigo, eu tenho medo de sair na rua e Deus preparou tudo, Deus fez tudo nos mínimos detalhes. Deus é incrível, gente. Eu falo, Deus tem agido grandemente na minha vida e da mesma forma que ele agiu na minha, ele vai agir na sua. Só basta você querer, só basta você se entregar. E uma coisa que eu tenho na minha mente, coloque Deus no centro da sua vida. Deus em primeiro lugar, coloque Deus na frente de tudo, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E não fique questionando ele, porque ele é o Todo-Poderoso, ele sabe do que
ele faz, ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para você. Então não questione. Quando as adversidades vierem, que elas venham para te fortalecer e tire sempre como lição. Nada acontece por acaso. Então, gente, hoje, nesse mês de janeiro, eu quero iniciar o meu ano assim. Eu relutei muito, eu tinha vergonha de vir aqui falar. Não vergonha de contar a minha história, porque eu nunca senti vergonha disso. Eu sempre achei que eu fui uma guerreira, sempre me vi como guerreira. Então, eu nunca tive vergonha de contar, não. A vergonha é assim, da forma de colocar, da forma de aparecer e tal. Mas a gente tem que se libertar desses medos, desses julgamentos, a gente tem que falar, nós temos que falar do amor de Deus, né? Que Deus é o centro da nossa vida. Então, é Ele que me capacitou, é Ele que me deu força e Ele vai continuar me dando força para testemunhar o que eu vivi. Então, eu achei muito importante nesse mês de janeiro, que é o mês de janeiro branco, que é conscientização da saúde mental, assim como eu enfrentei os meus desafios, eu sei que você também é capaz, tá? O que eu tenho a dizer para você hoje é que não questione a Deus. Quando vier as adversidades, eu falo de novo para você, quando vier as provações, que você pare, reflita. Tudo tem um porquê. Isso serve, as coisas vêm de lição, de aprendizado para nós. Então, tire sempre de uma história ruim, né? Faça uma história boa, né? Que a gente possa focar nos nossos sonhos, que muitas das vezes a gente precisa sim deixar eles guardadinho lá, mas que no momento certo a gente vai conseguir conquistá-los. Então, é isso. O Estúdio Camila Souza, a Camila passou a empreender através dessa dor, através de uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade que foi desencadeado através de 2 assaltos. E isso não me paralisou, isso muito pelo contrário, me deu mais força, me levantou assim, sabe, de um jeito, me deu mais força para correr atrás dos meus objetivos. E hoje eu me orgulho muito de mim, sabe, da mulher que eu me tornei, né, da mulher sábia que eu me tornei. E foi através de uma dor. E eu quero dizer para vocês que da mesma forma que eu venci, você também é capaz, você também pode, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E que logo mais eu passo por aqui com mais vídeos para vocês, né? Contando um pouco mais, né? Mas espero que tenha ficado claro. E um beijo no coração de vocês, espero que vocês gostem, tá? Se quiser me chamar no privado, estou disposta aqui para ouvi-las, né? Ouvi-los. E é isso, é o que eu tenho para falar para vocês, a forma, né, que eu venci e que eu sei que muitas pessoas podem estar passando pelo mesmo processo ou já passaram, e as que tá passando pode ser que não esteja sabendo lidar com a situação. Então, eu achei bacana compartilhar com vocês, né, a minha trajetória, e justo nesse mês que eu falo, Deus tem um propósito, Deus tem um porquê. Eu fiquei relutando para vir até aqui para falar para vocês, para contar, não sabia como, e hoje eu me senti direcionada, hoje eu senti no coração que é isso que eu tinha que fazer mesmo, e foi no mês propício, né, no mês de janeiro, branco, que é conscientização da saúde mental. Então, gente, vamos cuidar dessa parte, né, que é muito importante para todos nós, para a humanidade, né? A saúde mental é tudo. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo, até mais.